uma energia mais de terra, menos sutil, as forças às vezes para equilibrar, o próprio algodão, as pétalas, trazer um sentimento mais sutil da mulher. Toda essa composição vai trazer um elemento forte do pensamento, da emoção e de nós mesmos, e não só de nós mesmos, mas do próprio desenho, da própria harmonia da figura, que é uma figura feminina, que é uma figura que tem elementos de diversas origens, tanto na origem mais africana como na origem mais brasileira. Então tudo isso assim tem um significado, tudo isso responde a alguma coisa, a flor, a cor, a forma, o caminho, o percurso das sementes, os elementos desse percurso. Tudo isso são caminhos que falam a respeito dessa personalidade, dessa pessoa, dessa deusa. A gente aqui está trabalhando com mudanças. Com transições. Transições. Nada que precisa ficar para sempre. Parece que não faz diferença nenhuma, mas cada coisa que a gente troca, cada troca mais sutil possível, se a gente sabe sentir ela, a gente percebe que cada elemento trocado muda completamente a composição do quadro. Se aqui tá vermelho e a gente coloca amarelo, a gente acende. Tira aquele vermelho no centro dela, clareia. Tira a penta. Como é que vai ser feito? Vermelho acendia. Se a gente coloca uma cor mais apagada, mais escura, uma semente, a gente já fecha mais. Vermelho dá calor, o amarelo é calor. Ficou bem interessante. E as cores escuras esfriam. A gente pode fazer toda uma composição fria. Olha o elemento forte do quadro que eu botei, ó. Vai mudar um monte de coisa. Olha como é que vai ficar diferente. Eu vou deixando, se eu botar um outro elemento aí. Coloca, pode trocar tudo. Cadê? Onde é que tava? Aqui, né? Retiro. Bagunçou um pouco. Aqui. Isso é outra coisa. A gente pode organizar, a gente pode bagunçar. Tem partes que estão completamente organizadas, tem partes em que tem mais caos. E isso pode ser mudado. Isso é como se fosse um reflexo nosso, um reflexo do que a gente está sentindo. A cor organizada pode significar algo dentro da gente. A bagunça pode significar o caos dentro de nós, pode significar também uma mudança. E
Aqui está conversando sobre a aura do trabalho. Como que determinados elementos podem influenciar no corpo energético da figura. Então, dependendo do elemento, se for um elemento orgânico, material, né, mais vivo, mais morto, dependendo aonde, quais pontos do trabalho, né, se está falando do corpo psíquico, dos padrões, está falando do corpo emocional através das cores, está falando através dos lugares onde os pontos energéticos dessa figura que emanam um corpo físico, o lugar, dependendo de onde influenciar as cores, as formas e os padrões, vai influenciar no corpo mental da figura, no corpo emocional da figura, no corpo energético, até mesmo na possibilidade de um corpo divino. Aqui nesse momento a gente está fazendo uma descoberta a respeito da figura, a figura está tomando completamente outras formas, está mudando muito essa figura original, mas ao mesmo tempo buscando a figura original desse trabalho. E durante esse percurso nós estamos percebendo a importância de abrir espaço, de retornar para a imagem das formas, porque a gente se perdeu um pouco em alguns elementos. Percebemos que alguns elementos, dependendo do tempo que fica, pode marcar a ideia do trabalho e pode tanto ajudar num determinado momento, mas pode também pesar. Então as ideias e a própria figura mudando o tempo todo. Não existe uma figura fixa, pronta. Existe uma série de transições que acompanha nosso processo criativo, que nunca se estabelece de uma maneira só, de uma única forma. Então, nossa conclusão dentro dessa ideia é que realmente a gente tem que fechar a forma para não perder o trabalho. A gente está percebendo que estamos um pouco em conflito, estamos perdendo um pouco o trabalho. Mas também acreditamos que dentro desse processo o trabalho pode estar, na verdade, se reencontrando de novo numa nova forma. Então, aqui é um momento de tensão. É um processo de tensão. Foram várias intervenções, abrindo o quadro para experiências mais externas, colocando outros elementos externos, uma carga, às vezes, de uma influência maior. Então a gente está vendo agora como é que vai ser essa renovação, esse reencontro da deusa. A gente teve essa ideia de expandir o quadro para fora, então a gente colocou linhas de força aqui, linhas de força por ele todo, e isso mudou completamente o equilíbrio do quadro. Quando ele pediu essa mudança de para fora, mas quando a gente colocou os elementos para fora, a gente precisou fazer outras interferências aqui. A gente viu que estava muito pesado, muito carregado. Expandir ele para fora, precisou que a gente estabelecesse melhor quais são as linhas principais dela, formato do rosto, toda a linha. Então a gente abriu espaços aqui. A gente abriu espaços porque estava muito carregado. Então cada mudança que você faz, o quadro pede que você faça uma mudança. Você faz essa mudança e depois você percebe outras. Cada mudança desencadeia outras mudanças. Isso que a gente sentiu aqui.